Boa noite, Memorial! Uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma quarta-feira no nosso Memorial Casa, um tempo muito especial daquilo que Deus tem falado, né? Todas as semanas nós nos encontramos aqui, eu daqui e você aí da sua casa, para juntos partilharmos do amor de Deus. No meio da semana, domingos, estivemos juntos, né, no culto das 10, das 17 e das 19. Certamente Deus falou ao nosso coração poderosamente, ou você esteve aqui presencial, ou você nos acompanhou online, mas certamente você recebeu de uma porção da palavra de Deus. E no meio da semana, nós nos encontramos aqui toda quarta-feira para poder também partilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu te convido para que você faça algo que para nós é muito relevante. Você pode copiar o link dessa transmissão aqui agora e compartilhar com as pessoas para que outras pessoas também possam assistir e receber dessa porção dessa mensagem, tá bom? Eu te convido agora para que nesse início você possa orar comigo. Queria te convidar para a gente fazer uma oração consagrando a Deus tudo o que vai acontecer nessa noite e que Deus fale ao seu coração. Vamos juntos? Deus, obrigado por essa noite tão especial, por essa quarta-feira, meio de semana, em que meus irmãos, as minhas irmãs, nós podemos nos reunir, nos encontrar, a Deus, de uma forma tão significativa, ó Deus, através desses recursos tecnológicos. Ó Pai, muito obrigado. Eu oro para cada família, cada casa, que nesse momento, ó Deus, está com o seu dispositivo ligado, com a sua TV, com o seu celular, com o seu computador, com o seu tablet, ó Deus, nos assistindo. Pessoas que estão em casa, talvez, ó Deus, pessoas que estão no trabalho. Ó Deus, que a porção da Tua Palavra possa alcançar os nossos corações, mas mais do que isso, possa entrar em cada uma dessas casas, em cada um desses corações. Nós estamos distantes, mas nós estamos no mesmo propósito, de juntos adorarmos o nome do Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para que juntos, durante esse momento agora, liderados pelo pastor Bruno e pela Paula, a gente adore junto ao nosso Deus, tá bom? Te convido então, vamos adorar o nosso Senhor. Prepare a sua casa aí, prepare o seu ambiente, feche os seus olhos e vamos adorar a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És
és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. és formoso, dizer que és formoso. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus. Eu creio que as canções que foram ministradas, se elas ainda não falaram, elas vão falar ao seu coração. Permita que essas músicas, elas de certa forma, falem ao seu coração, né? Eu gosto muito de observar o que as letras dizem. Muitas vezes a gente é só levado ali pelo embalo do ritmo, mas sabe que existem muitas canções que já têm palavras, mensagens poderosas de Deus, promessas de Deus para as nossas vidas. Então cante, traga ao seu entendimento essas palavras e essas mensagens, que elas certamente abençoarão a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento você tem a oportunidade de devolver a Deus dízimos e ofertas para que a obra do Senhor continue acontecendo, né, tanto aqui em Linhares e em tantos outros lugares. Recentemente nós temos falado sobre uma ação nossa ali com os nossos irmãos, aqui pertinho, no bairro Santa Cruz. Nós estamos ali com um processo de revitalização, né, com os nossos irmãos, fazendo ali umas reformas estruturais dentro do auditório, no telhado, alguns vazamentos que tinham ali naquele espaço, reformando os banheiros, as salas do Ministério Infantil, para que o amor de Deus, a mensagem de Jesus, ela possa chegar ali na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas. Você pode fazer parte conosco dessa mensagem, devolvendo a Deus dízimos e ofertas, fazendo uma oferta específica para essa missão que nós estamos fazendo lá, tá bom? Nós também estamos aí com um grupo nosso do Atos do Sertão, né, que está indo para fazer missões ali no sertão, na cidade de Mirangaba, 1.300 quilômetros aqui de Linhares. Estaremos ali levando o amor de Deus com profissionais, dentistas, médicos, assistentes sociais, trabalhos com crianças. Muitas coisas vão acontecer lá. No último ano, quando nós estivemos lá, nós fizemos ali centenas, né, de próteses dentárias, fizemos ali mais de 1.000 atendimentos especializados, exames médicos, uma série de outras coisas, né? E nós queremos ampliar essa mensagem do amor de Jesus ali na cidade de Mirangaba. Você pode fazer parte desse projeto, dessa ação, devolvendo a Deus dízimos e ofertas nesse momento, durante essa canção, durante esse minuto que será consagrado para isso, com esse QR Code que será projetado. Amém, glória a Deus, né? Nós cremos que a obra do Senhor tem acontecido, tanto aqui em Linhares e em tantos outros lugares, pela sua fidelidade, sabe, meu irmão, minha irmã?
E a nossa oração é de que os seus celeiros continuem sempre cheios, fartos, trazendo toda a provisão e tudo aquilo que você precisa para a sua casa, em nome de Jesus, é a minha oração. Eu quero te convidar agora para a gente fazer uma leitura aqui da Palavra de Deus. Se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia nesse momento, nós faremos a leitura de Gálatas, lá no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 6. E o título da nossa mensagem é Ajudem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim. Mais uma vez, nós utilizamos aqui em nossos cultos a nova tradução da linguagem de hoje. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga ou a sua própria cruz. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno de natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. É muito interessante esse texto, Depois você pode fazer a leitura do capítulo todo de Gálatas, capítulo 5, a partir aqui do versículo 1, Então ele começa assim sobre continuarmos firmes em Jesus, mas ele começa a fazer uma palavra sobre encorajamento. Havia naquele contexto ali de Gálatas muitas informações, muitas doutrinas que estavam sendo ensinadas àqueles irmãos e que estavam desencorajando eles a caminharem no seu propósito, a caminharem na sua fé. Então, Paulo ele começa a trazer uma palavra de encorajamento. Sabe? Existia uma palavra que estava começando a trazer ensinamentos que não eram os ensinamentos de Jesus, a respeito de práticas que estavam jogando sobre aquelas pessoas pesos, obrigações religiosas, mandamentos que Jesus não havia colocado sobre aquelas pessoas. E aí aqui, mais um pouquinho à frente, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, ele começa a dizer sobre aquilo, o que a natureza divina produz em nós, o Espírito de Deus e o Espírito das trevas, E aí, certamente, você conhece esse texto, Porque o Espírito de Deus produz a alegria, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, o fruto do Espírito. E a continuação disso, no capítulo 6, é o texto que nós começamos a falar. Paulo está fazendo uma exortação sobre o fato e a importância de nós ajudarmos uns aos outros. A gente tem falado e reforçado nos nossos cultos e nas nossas mensagens que esse ano, a nossa ênfase, aquilo que Deus tem nos chamado a viver, diz respeito ao ano da compaixão. Compaixão diz respeito a você entender que existem pessoas em um sofrimento e você precisa entrar no sofrimento dessa pessoa para resgatar essa pessoa desse lugar. E Paulo começa a trazer a primeira coisa dizendo o seguinte: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falha, você
Você que é espiritual deve ajudar a pessoa a se corrigir. Sabe, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, porque Paulo ele começa a falar da importância da misericórdia. A gente vive num tempo em que as pessoas estão sendo massacradas, estão sendo sacrificadas, onde as pessoas elas primeiro são julgadas num tribunal público, onde a honra das pessoas, onde a dignidade das pessoas ela é jogada no lixo, para depois a gente escutar, mas não foi isso. Certa vez eu fiquei chocado com algo que aconteceu em Serra. Saiu em vários jornais aí, onde uma pessoa denunciou que um certo homem havia cometido um estupro. E ela saiu dizendo pelo bairro, fulano de tal estuprou uma menina, uma determinada jovem. E aquilo ali correu boato, os homens daquele bairro ficaram revoltados. E o que eles fizeram? Caçaram aquele homem e mataram ele a paulada. Mataram o homem. Logo depois que aquilo aconteceu, aquela jovem com muito remorso no seu coração, ela disse, não, isso foi mentira. Ele não fez nada disso. E perguntaram para ela por que ela inventou aquilo ali. E ela falou que tinha pedido dinheiro a ele, umas coisas fúteis. E a gente percebe que hoje talvez isso não aconteça na esfera de uma morte física das pessoas, mas muitas vezes acontece na esfera de uma morte espiritual. O texto aqui nos diz que nós precisamos ajudar, mas ele fala que nós precisamos fazer com humildade e com vigilância para que a gente também não caia naquela mesma situação, para que a gente não caia naquela mesma cilada, para que a gente não seja tentado. Ajudem isso, ajudem os outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? A lei de Cristo, eu penso que seria aquilo que Jesus não somente disse, mas aquilo que Jesus cumpriu. Certa vez, uma mulher pega em adultério, quando aqueles homens todos se encontraram para poder fazer aquilo que a lei os dizia que deveria acontecer, e todos estavam ali com as suas pedras na mão. E o texto nos diz que Jesus, tomando ali o seu dedo ou algum objeto, começou a escrever no chão. Alguns historiadores relatam que talvez naquele momento Jesus ele começou a escrever alguns pecados no chão. E aí depois ele perguntou, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus começou a apresentar uma dimensão da misericórdia. Sabe, meus irmãos, nós que somos espirituais, nós precisamos ajudar pessoas que talvez estão vivendo, aqui o texto nos diz, apanhado em alguma falha, ou talvez numa vida de pecado. O convite de Jesus para nós é que nós podemos ir até Ele antes de nós sermos perfeitos. Nós podemos ir até Ele com as nossas dores, com as nossas manchas, com as nossas falhas, com as nossas culpas, porque Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. Sabe, irmãos, no ano da compaixão, olhe para as pessoas com um olhar de misericórdia, olhe para as pessoas com um olhar assim, poxa vida, fulano de tal é tão errado, está tão sujo, está tão pecador, mas ele carece da graça de Deus. E eu, que sou espiritual, não que você é superior, tá, meu irmão? Porque o seu pecado, ele não é menor do que o pecado dessa pessoa. Mas você é alguém espiritual. E o que é ser alguém espiritual? É alguém que tem o olhar de Jesus. É alguém que olha para aquela pessoa, mas que você vê, existe uma possibilidade de restauração dessa pessoa. É alguém que vai olhar com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia. E ele fala aqui, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. Mas mais do que isso, olha só, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Examine o seu próprio modo de agir. Ajude os outros, mas examine o seu próprio modo de agir. O que é examinar, gente? Paulo, certa vez, em 1 Coríntios, capítulo 11 e 12, quando ele começa a discorrer sobre a ceia, ele diz assim, portanto,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse examinar é você sondar, é você saber assim, como está a minha vida, como é que eu tenho feito as coisas, como é que eu tenho me portado. Mas eu acho coisa linda o texto que está dizendo. Olha o que ele diz aqui: examine-se. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Se o seu modo de agir for bom, agrada a Deus, se aquilo que você tem feito na sua casa, se o seu testemunho for bom, a palavra de Deus nos diz, se agrade, glorifique a Deus, ore a Deus, fala: Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu sou uma mulher melhor. Porque nessa atitude aqui na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, eu teria outra posição. Hoje mesmo eu fiz um aconselhamento, né, do nosso Café Conexão com um jovem, e ele falou assim: pastor, eu passei uma experiência no trânsito que eu falei, foi Jesus, né, que ele falou que estava lá entrando num cruzamento, e aí naquela hora entrou um cara no carro, e ele ia dar aquela buzinada, ia falar um monte de palavras para ele, que já seria do ímpeto dele, da natureza. E na hora ele falou que estava ouvindo os louvores, ele falou: meu irmão, vá em paz, Deus te abençoe. E quando ele pensou naquela atitude, ele falou: meu Deus, não fui eu que fiz isso, porque só foi Jesus, foi Ele quem me transformou, foi Ele quem mudou. E o texto ele diz isso: se você está vivendo assim, glorifique a Deus, mas não se gabe não, não se gabe não. Olha o que o texto diz: sem se comparar com os outros. É como se você fosse ali uma pessoa que está querendo dizer assim: eu sou superior a você, porque eu cuido melhor da minha esposa, porque eu faço melhor isso, porque eu vou à igreja, porque eu dou dízimo, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo. Não. A palavra de Deus nos diz aqui, olha só: examine-se, se ele for bom, se orgulhe, agradeça a Deus, mas não se compare com os outros. Não fique se comparando. Não fique tentando arrotar para as outras pessoas que você é melhor, que você é superior que os outros. Não é esse que uma pessoa madura espiritualmente faria com eles. Mas sabe o que ele fala? Versículo 6. A pessoa que está aprendendo o evangelho deve repartir. Muito pelo contrário, ao invés de você se gabar, você tem que fazer o quê? Partilhar daquilo que você está vivendo. E aí você fala assim: pastor, partilhar do quê? Partilhar da vida, partilhar da bênção, partilhar das bênçãos que você está vivendo, partilhar dos testemunhos daquilo que você está vivendo. Partilhar. Quando nós entendemos que quanto mais você partilha, quanto mais você fala, quanto mais você incentiva, quanto mais você encoraja outras pessoas, mais você vai ser o que? Recompensado por isso. Eu sou suspeito, eu gosto demais de testemunhos, porque o testemunho é uma convicção de algo que foi gerado por fé. Quando eu chego e eu encorajo alguém a orar por algo, e essa resposta, e essa oração ela é respondida, e depois essa pessoa volta dizendo: puxa vida, pastor, a gente orou pelo meu marido, ele se converteu. Puxa vida, pastor, a gente orou por tal situação e aconteceu. Puxa vida, pastor, a gente orou por isso, sabe? Isso encoraja, isso fortalece a minha fé. Certamente eu dei um testemunho, né, sobre algo que nós vivemos como família, de uma resposta de oração. E eu fiquei impactado, né, porque eu falei assim: irmãos, sejam específicos nas suas orações. Orem para Deus, falem assim: Deus, eu estou sonhando com isso, mas muito mais do que isso. A minha oração não é somente satisfazer aquilo que eu quero que o Senhor cumpra isso na minha vida, para que isso glorifique a Deus. Deus ele quer te abençoar, mas isso que Deus vai te abençoar precisa trazer glória a Ele. E eu tenho ouvido testemunhos poderosos de pessoas que estão dizendo: pastor, eu mudei a minha oração, eu comecei a orar dessa forma e eu estou vivendo isso. Deus me abençoou, Deus abençoou minha casa, Deus abriu a porta. Sabe, irmãos, isso é poderoso demais, porque quando você partilha de algo, Deus te dá o privilégio de você testemunhar. Mas existe algo ainda muito, muito importante nesse texto aqui, que Deus fala, que Ele fala sobre a semeadura. Se a pessoa plantar no terreno, né, não se enganem, ninguém zomba de Deus.
O que a pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se a pessoa plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito, desse terreno colherá a vida eterna. Eu gosto muito desse texto sobre plantar, e todos os casamentos que eu vou, eu gosto de falar na dimensão do jardim. O casamento, né, a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15, então Deus colocou o homem no jardim e o pôs para cultivar e guardar. O primeiro ofício do homem foi ser jardineiro. O primeiro ofício do homem foi ser jardineiro, foi cuidar de um jardim. E ali depois, quando nós olhamos para o casamento, a gente olha para o casamento na dimensão de um jardim, que precisa ser cultivado. Então toda vez que eu caso, toda vez que você casou, quando você casou, ou você que vai casar, né, já pega essa mensagem aí para você, você precisa entender que o seu casamento é um jardim. Mas é um jardim com algumas sementes que estão na sua mão. E talvez não existam algumas árvores. E talvez existam frutos que você quer colher. Hoje isso para nós existe muita praticidade, né? Porque se você hoje quiser comer uma sopa de legumes e você está sem tempo, você vai ali no Oriundi e compra os legumes todos picadinhos, o frango já desfiado, o tempero e tudo. Mas se a gente olharmos lá atrás, a gente olha na dimensão de um jardim, onde você, se você gostava de um fruto, você precisaria plantar, você precisaria cuidar da terra, cuidar dessa árvore, aguardar o tempo, aguardar o fruto para depois colher. Quando a gente olha nesse entendimento do casamento, dos nossos relacionamentos, eu falo que casamento é isso. Às vezes você quer colher um fruto desse casamento, você quer colher um fruto, né, no coração da sua esposa, do seu esposo, mas você nunca lançou uma semente, você nunca regou nada. Aqui o texto ele nos diz, se o que a pessoa plantar é isso que colherá. Talvez você fale assim, pastor, eu estou colhendo coisas que eu não gostaria de colher. Meu irmão, eu te pergunto, será que você não está apenas colhendo isso? Será que você não está apenas colhendo isso? Você está somente recebendo daquilo que um dia você plantou. E sabe, irmãos, existe um solo fértil. E a palavra de Deus nos diz aqui, que nós acabamos de ler, que se nós plantarmos no solo do Espírito, nós colheremos coisas espirituais. É isso. Se você plantar no terreno do Espírito, desse terreno colherá o quê? A vida eterna. Por isso, plante no terreno do Espírito. Plante sementes espirituais na vida das pessoas, na sua casa, nos seus discípulos, nas pessoas que caminham com você. Mas por último, no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Sabe de uma coisa? Existe um antigo provérbio, ditado popular, né? Que ele conta a história de um homem, né? Que ele foi tirar um determinado escorpião de um lugar, e um animal, né? Não foi homem não, um animal. E quando ele foi pegar aquele escorpião que estava numa situação de perigo ali, sei lá, ia morrer, na hora que ele estava transportando esse escorpião para um determinado lugar, esse escorpião foi, puf, picou aquele homem. E as pessoas ao redor perguntaram, né, os animais, as pessoas ao redor lá perguntaram assim, poxa, mas você ajudou o escorpião, mas mesmo assim o escorpião veio e pá, te picou. E aí ele disse o seguinte, a minha natureza é uma natureza de fazer o bem. E eu não vou mudar a minha natureza, porque a natureza do escorpião é uma natureza de fazer o mal. É uma bobeirinha isso, mas a palavra de Deus acabou de nos dizer isso. Portanto, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá o fruto. Quando você entende, sabe, meu irmão, que você está fazendo o bem por algo que Deus semeou no seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz que você tem uma nova natureza. Talvez hoje, nessa noite, nessa quarta-feira, esse ponto específico, enquanto eu estou falando esse texto, Deus me traz aqui ao coração. Que talvez algumas pessoas vão estar escutando essa palavra hoje
falando assim, ah, pastor, eu estou desanimado, que eu faço bem para algumas pessoas da minha família, que eu tenho feito bem e eu não tenho recebido. Meu irmão, minha irmã, olha esse texto aqui que nós acabamos de ler. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se canse de fazer o bem, pois se você não desanimar, chegará o tempo em que você fará a colheita. Não é uma palavra minha, não é uma palavra do seu pastor, é uma palavra de Deus. Não se canse de fazer o bem. Não desanime, não mude a sua natureza. Porque quando nós olhamos para esse princípio, Paulo ele está querendo dizer assim, ajude uns aos outros. Ajude as pessoas que talvez estejam caídas. Seja alguém que você vai ser essa pessoa que vai gerar fé. Permaneça, né, dentro das suas convicções. Não desanime, seja encorajado. Né? Não mude a sua essência, porque saiba que você está semeando num solo espiritual. E o solo espiritual é um solo onde a recompensa ela não vem pelos homens, mas é uma recompensa que vem de Deus para todos aqueles que são seus filhos e que são as suas filhas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque essa é uma palavra que muitas vezes pode dizer assim, poxa pastor, você falou só sobre obrigação, né? Mas é isso. O cristianismo ele é uma mensagem que ele leva o entendimento de que Jesus fez uma entrega total por nós. E ele nos chama a sermos o quê? Discípulos. E o discípulo é aquele que faz aquilo que o seu mestre também faz. E se Jesus entregou a sua vida por nós, ele nos chama, entregue a sua vida pelos outros. Ame os outros. Ame os outros. Ajude os outros. Reparta com os outros. Semeie no solo espiritual, porque certamente você vai colher. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, para que você seja encorajado a começar a viver nesse estilo de vida. Ou talvez você vá se dizer assim, pastor, eu já fui alguém assim, mas eu cansei, eu desanimei. Saiba, meu irmão, minha irmã, que nenhuma das suas entregas, das suas sementes foram desprezadas pelo Senhor. Toda a sua entrega, toda a sua bondade, ela é colhida pelo Senhor e ela foi plantada num solo espiritual que talvez os homens não viram, mas o Senhor viu. Toda a sua bondade feita não para agradar os homens, mas para quê? Para agradar a Deus, foi colhida pelo Senhor e ela virá no tempo certo, com um fruto, com uma recompensa que é de Deus. Eu quero orar com você agora. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, eu te agradeço nessa noite mais uma vez, porque a gente sabe que nós somos tão falhos, tão imperfeitos, que muitas vezes, ó Deus, o nosso coração desanima. Muitas vezes, Deus, a gente quer fazer justiça própria, com as nossas forças, com o nosso braço, mas, ó Deus, o Senhor nos chama para sermos maduros espirituais, para sermos espirituais. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor nos dê, ó Deus, a capacidade de amarmos, ó Deus, pessoas que estão próximas a nós, talvez feridas, talvez desanimadas, talvez num mundo de pecado, ó Deus, ali, ó Deus, vivendo, ó Deus, uma realidade longe de Jesus. E Deus, o Senhor não nos chama para irmos e apontarmos um dedo para essas pessoas. O Senhor nos chama para irmos, estendermos as mãos e trazermos essas pessoas para o caminho que é Jesus. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, mas muito mais do que isso, Deus, não deixe que o orgulho entre no nosso coração, para que a gente se sinta superior a uma dessas pessoas, mas, ó Deus, que a gente possa olhar para nós, que a gente se examine, ó Deus, e que a gente fale assim, Deus, obrigado, porque o Senhor mudou áreas da minha vida e me ajude a permanecer, mas, ó Deus, não deixe que o orgulho tome conta do nosso coração. Pai, eu oro
para que irmãos e irmãs que estão lendo, ouvindo essa mensagem nessa noite, sejam encorajados a permanecer, ó Pai. Homens e mulheres que estão semeando, estão lançando sementes, ó Pai, e que talvez, ó Deus, não estão vendo frutos ainda, Senhor, eu te peço, Deus, que eles possam ver e colher dos frutos da bondade, da misericórdia que eles estão tendo sobre a vida de tantas pessoas, ó Pai. Eu creio que muitos homens e mulheres que estão assistindo essa mensagem hoje têm sido bondosos com pessoas, com familiares, com amigos, com irmãos, com pessoas da sua casa, Senhor. Ó Deus, e a Tua palavra nos afirma, Deus, que quando nós semeamos no solo, ó Deus, do Espírito, nós colheremos, ó Deus. Então, por isso, eu te peço que essas sementes continuem a produzir frutos dignos de arrependimento, ó Pai. E Deus, aqueles que estão desanimados, ó Pai, talvez pessoas aqui estão desanimadas e foram feridas por pessoas, por palavras, por familiares, ó Deus, e que Deus estão mudando a sua essência, falou assim, pastor, eu cansei, eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou ser bom com mais ninguém. Deus, não permita, Deus, que essa sequidão, ó Deus, que essa dureza de coração alcance os meus irmãos, que eles mudem a sua natureza, Senhor, mas, ó Deus, que a natureza de Jesus continue a prevalecer na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Se você tomou alguma decisão nessa noite, né, nós vamos projetar aqui agora um QR Code, um formulário para você entrar em contato conosco, falando da sua decisão, sobre participar de uma de nossas células, sobre conhecer um pouco mais a nossa igreja, e para nós vai ser uma alegria, né, te conhecer um pouco mais, né, e compartilhar sobre você, tá bom? Você pode fazer algo significativo ao final desse culto nosso, do nosso Memorial Casa. Você pode copiar esse link e você pode compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas também, no tempo em que elas quiserem, possam assistir essa mensagem e serem abençoadas. Nós ficamos por aqui nessa noite no nosso Memorial Casa. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado aí a sua vida e toda a sua casa. Nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 horas, às 17 ou às 19 horas. Você pode estar conosco presencial aqui na Memorial. Mas se você também estiver à distância, você pode nos acompanhar às 19 horas no nosso culto online, que ele é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e também pela TV Foz. Vai ser uma alegria ter você conosco. Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite abençoada e um restinho de semana também abençoado na presença de Jesus. Tchau, tchau.